Ok, na vez passada, tendo terminado aqui as nossas elucubrações administrativas e as sugestões de coisas que vamos fazer esse ano, a gente vai agora dar uma acelerada. Combinamos aqui que nos próximos meses, até junho, cada participante do grupo vai trazer a, a resenha do capítulo e a gente continua nesse livro, dessa forma, pensando em adotar alguma coisa diferente para o segundo semestre, que já tinha sido até pensado na última reunião do ano passado, está lá na gravação. A gente tinha falado um pouquinho sobre a questão de estudarmos, de repente, as funções da razão, que é um livro pequenininho, que estabelece conceitos e tal, porque, pelo menos estrategicamente, eu penso que a gente podia esgotar as obras pequenininhas do Whitehead primeiro, para depois a gente pegar processo e realidade, a gente vai pegar com uma outra robustez, num outro momento. Mas a ideia era ir trabalhando com as obras menores e crescendo em termos de proporção de densidade de argumentação, até a gente conseguir pegar, né, o processo de realidade firme. Uma coisa que eu estava pensando aqui, porque eu estou trabalhando com um grupo de condomínios de tradutores, vocês já devem ter ouvido falar desse conceito, né? E são traduções coletivas. Então, isso está meio na moda no mundo da tradução. A gente está com uma professora aqui na IU agora que é da área do campo da linguística e da tradução, e ela tem trabalhado muito com essas noções de traduções coletivas, principalmente em obras que o autor tem um vocabulário, um glossário todo dele, como é o caso do Whitehead. Então, eu acho que seria um esforço bem interessante a gente pensar não para um futuro não muito distante, de repente um projeto já para o ano que vem, da gente traduzir processo de realidade para o português do Brasil. Porque essa coisa de só ter o português de Portugal e ser aquela tradução técnica que a Maria Teresa fez, a gente ainda deixa o Whitehead meio inacessível para muita gente, principalmente para estudantes de graduação que muito mal lê, né? E refletir menos ainda. Então, eu não sei. É uma ideia que eu tenho, mas eu quero discutir isso com vocês. Seria uma coisa válida, de repente, da gente fazer uma tradução mais para nível de graduação, sabe? Para que o aluno de graduação consiga ler e entender o White. Mas isso aí é uma coisa que dá para a gente trabalhar com mais sofisticação. Acho que se a gente faz um condomínio de tradutores, que cada pessoa pega um capítulo para traduzir e a gente se cruza, vai ter que ser um trabalho muito bem feito de comunicação continuada disso, mas eu acho que seria uma superprodução do nosso grupo de pesquisa, sabe? Uma coisa assim bem relevante para o Brasil, porque continua só tendo três obras publicadas dele aqui, né? Então vamos lá. Aqui no capítulo 78, a gente terminou a vez passada o Whitehead falando sobre a necessidade de estudar línguas clássicas na educação, principalmente a educação que vai adquirir caráter tecnológico, vamos dizer assim, né? E ele começa a falar do grego, do latim, etc., mas só que tem um momento aqui na página 75, não 75, não, a gente já parado na 78. É, na 79 em diante, quando ele fala aqui, quer ver? As línguas do céu serão, aqui, ó, esse trecho. As línguas do céu serão o chinês, o grego, o francês, o alemão, o italiano e o inglês. E os bem-aventurados santos mergulharão com delícia nessas expressões douradas da vida eterna. Eles estarão cansados do fervor moral da literatura hebraica e a sua luta contra o mal, afinal desaparecido, e com autores romanos que tomaram o foro como sendo o supedâneo do Deus vivo. Essa parte aqui é muito interessante, que a gente estava vendo na vez passada, a angústia que o Whitehead tem de que as línguas clássicas estavam introduzidas na educação de uma maneira errada. E o que ele está tentando dizer aqui é que existem linguagens muito mais sofisticadas, mais elaboradas e mais criativas, no sentido de fazer a gente ver uma riqueza de detalhes que o latim, o grego não fazem. Aí ele tem uma frase aqui que é sensacional aqui. Há também nossos humoristas Sheridan, não é esse aqui não. Alguém já riu, cadê? Nós lidamos com latim. Aqui, ó. Alguém já riu muito lendo um autor latino? Ele fala que é difícil. Cícero foi um grande orador, situado no meio, em meio à pompa do império. A Inglaterra também pode apresentar alguns homens de estado inspirador e propor sistemas com imaginação. Eu não os abordarei com uma relação extensa abrangendo a poesia e a história.
Simplesmente desejo justificar meu ceticismo enquanto a pretensão de que a literatura latina exprime com notável perfeição o elemento universal da vida humana. Ela não sabe rir e muito mal pode chorar. Isso aqui é muito legal. Porque ele está falando exatamente dessa limitação de linguagem que a gente tem, para que as nossas línguas ocidentais, que são derivadas, né, das línguas latinas aí, etc., consigam expressar com riqueza de detalhe uma ideia. Por isso que ele apela, e eu acho que isso aqui tem muito a ver com o fato do Whitehead ele se assemelhar, e a forma como ele expõe as ideias, se assemelhar muito ao modo como os orientais raciocinam. Por exemplo, pensamento hindu, pensamento chinês, o Otávio mesmo trabalha muito com budismo, etc. Ele vê muitas nuances dessas coisas, né, do próprio processo, a forma processual de raciocinar as ideias nesse pensamento oriental. O Dr. John Cobb, que é esse decano da gente aí, que faleceu agora recente, faltando 6 semanas para completar 100 anos, coisa linda, ele, ele era filho de missionários e viveu no Japão. Ele falava Japão fluentemente. Eu acho que ele, de alguma forma, ele era tão identificado com o pensamento processual justamente por conta dessa proximidade dele com o pensamento oriental. Aí, mais para frente, aí a gente dá um salto aqui, porque aí ele só está fazendo narrativas. Ele vem aqui para falar a função da literatura latina, a sua expressão de Roma, né? Ou seja, a literatura latina e a presença do latim na educação clássica na época do Whitehead, que hoje em dia não se tem mais isso, mas o pessoal do direito, por exemplo, sente muita falta, muita carência de latim ainda, né, na sua formação elementar. Mas propõe não, ele provoca a gente dizendo que a função da literatura latina é expressar Roma. E se a gente, dentro do nosso pensamento latino, coopta com esse jeito de expressão romano que tem lá, a gente, de alguma forma, está cooptando também com a expressão desse imperialismo. E isso é muito interessante quando a gente está estudando decolonialismo. Eu estava criando um banner para o curso do Pedro Benassi, que ele vai falar de filosofia brasileira, e estava difícil de eu juntar as ideias. Ele, o Pedro, o tema, o mapa, não sei o quê, finalmente consegui. Mas eu falei, vou para o chat GP3. E o Pedro queria usar aquela imagem da América Invertida, daquele autor uruguaio, né? Esqueci o nome dele. E quem disse que o chat GPT entendia América Invertida? Ele não entendia a expressão América Invertida, que é o nome de uma ilustração. Aí eu brinquei com o Pedro, falei assim, Pedro, tá difícil a gente encaixar a tua América Invertida aqui, porque o chat GPT não entende. Aí eu falei para ele assim, como é que um troço elaborado no primeiro mundo vai entender a lógica latino-americana de raciocinar o próprio o continente, a própria cultura, o próprio processo de existência do continente dentro do globo, né, de uma visão maior. Não dá, não cabe na inteligência artificial. Não cabe. E a gente vai ficar sempre nessa, né? O pessoal tem falado muito sobre o papel da educação, depois da inteligência artificial, como é que fica. Eu acho que ela vai continuar cada vez mais refinada. Ela pode ter algumas quedas de popularidade, muita coisa vai cair no automatizado, mas uma das coisas que a gente discutia, por exemplo, nessa masterclass de teoria da tradução que nós demos aqui em janeiro, dezembro, na verdade, é que por mais que a inteligência artificial faça traduções, ainda vai precisar do revisor da tradução da inteligência artificial, porque ele não consegue traduzir minúcias da cultura que está expressa na linguagem. Então, isso aí dá pano para manga. Para a gente que trabalha com tradução, eu trabalho muito com tradução, eu fico vendo. Eu boto um tradutor automático para fazer a tradução e eu tenho que revisar linha por linha, palavra por palavra do que ele traduziu, para ver se ele não fez besteira. Aí aconteceu comigo um negócio muito engraçado uns anos atrás. Me pediram um texto para compor um manual holístico lá no sei lá, quando ele fez nos Estados Unidos. Eu produzi o texto, eu traduzi o texto para o inglês,
conferi com outras traduções para ver, usei tradutor automático para fazer uma média entre o que eu tinha traduzido, o que o tradutor traduzia, e quando eu tive certeza que a expressão estava do jeito que eu precisava, eu deixei. Mandei para lá. Você acredita que eles fizeram tradução reversa, botaram o tradutor automático para refazer minha tradução? E aí, quando me mandaram a versão do negócio traduzido, eu falei, gente, isso aqui não é o texto que eu mandei para vocês. Não, é porque nós usamos aqui. Mas, gente, vocês não podem confiar que o tradutor automático vai fazer um trabalho melhor do que o trabalho de um tradutor que está consciente do processo inteiro. Então, tem muitas questões envolvendo isso que o Whitehead está falando, das línguas serem expressões das suas próprias culturas. Por isso que ele fala que o latim é uma expressão de Roma. E aí, quando a gente tem que trazer o pensamento para cá, e aí, de repente, Fio, na hora que a gente for trabalhar lá com aquele capítulo lá né, dos modos do pensamento, que na verdade é né, a organização do pensamento, na verdade, é um embrião do que virá a ser o livro Modes of Thought, que ele vai publicar muito tempo depois. Vem por aí, e eu acho que tem um outro livro do Whitehead, que é pequenininho também, que é aquele dos símbolos, que é um livro que não está traduzido em português do Brasil, estava no português de Portugal, mas é um livro difícil de entender, porque ele está explorando toda uma semiótica de conceitos que vai passar por isso aqui que ele está dizendo aqui. Eu acho o Whitehead muito interessante nesse sentido, porque ele, ele tem essa coisa do pensamento dele ali, ele é um cara que pensa elipticamente, né? Então, quando ele define o pensamento processual dessa forma, ele está, na verdade, definindo a si mesmo o modo como ele funciona. Então, esses conceitos que ele dá aqui de maneira embrionada, embrionária, ou chutada, ou pouco desenvolvida, mais tarde ele volta numa outra obra, um pouco mais elaborada, e numa obra mais tardia, que já está mais próxima do fim da vida, ele vai trazer isso de uma maneira mais madura. Eu acho muito legal a gente acompanhar certos conceitos do Whitehead. Seria um desafio para a gente, em algum momento, aí, a gente pegar, por exemplo, a noção de entidade atuante. Como é que ele pensava nisso no início da carreira, no meio, no fim, em modo, né, em pensamento de realidade? Como é que ele está falando disso em Adventure ou então em Modes of Thought? Eu acho que são coisas que valeriam a pena a gente ver como é que a ideia dele sobre aquele mesmo pensamento foi evoluindo ao longo do tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que o Fio estava com uma vontade de falar alguma coisa aí. Pareceu para mim. Na minha, não? Aqui na página 83, eu falei que ele te deu um salto grande, a gente vai só até 87, tá? Ele fala aqui uma coisa nessa parte aqui, ó. A dificuldade da escala, em grande parte, diz respeito à apresentação da história clássica. Ele está falando antes, um pouquinho antes disso aqui, de ritmos, os ritmos da aprendizagem, da educação, da forma como o pensamento vai se processando na nossa cabeça. E aí ele vai falando dessas escalas de crescimento das ideias. Então, ele fala que a dificuldade da escala, em grande parte, diz respeito à apresentação da história clássica. Tudo que se coloca diante dos jovens hoje deve estar enraizado no particular e no individual. No entanto, nós desejamos ilustrar os caracteres gerais dos períodos inteiros. Devemos fazer isso, fazer os estudantes aprenderem por contato. Podemos mostrar as modalidades da vida por meio da representação visual. Existem fotografias de edifícios, moldes de estátuas e figuras de vasos ou afrescos ilustrando os mitos religiosos ou cenas religiosas. Dessa maneira, podemos comparar Roma com a civilização precedente do Mediterrâneo Oriental e com o período posterior da Idade Média. É essencial que a mentalidade das crianças aprenda como os homens se modificaram na aparência, nas moradias, na tecnologia, na arte e nas crenças religiosas. Devemos imitar o procedimento dos zoologistas que têm a criação animal inteira em suas mãos. Eles ensinam demonstrando exemplos típicos e devemos fazer o mesmo para apresentar a posição de Roma na história. Olha que coisa mais interessante ele está propondo aqui. Ele está propondo, o capítulo é o lugar dos clássicos na educação. Como é que a gente pega conceitos abstratos, por exemplo, da história, sem dar para a criança uma visibilização disso, sem fazer com que ela visualize isso? Então, o que ele está tentando é uma espécie de maquete da vida, né? Ou maquete da história. É ilustrar isso de maneira, ó, tangível. E, na verdade, quando o pessoal usa esse tipo de sugestão que ele está dando aqui,
para ensinar coisas que trabalham no campo da abstração, como a matemática, por exemplo, tem um sucesso absurdo. Esse professor que eu destaquei lá na minha tese, o Luiz Felipe Lins, durante a pandemia, pensa, ele está numa escola pública de periferia do Rio de Janeiro, né, lidando com criança pobre, e muito mal tem celular para poder acompanhar as aulas à distância. Então, eles tinham um sistema lá de alguns ficavam em casa, outros vinham para a aula durante a pandemia para a educação não parar. Foi um negócio complicado. E a turma dele ganhou a Olimpíada, de matemática, medalhas enormes, daqueles 2 anos. Por quê? Porque ele trouxe a matemática toda para dentro da maquete. Ele fez as crianças visitarem um projeto de construção do Minha Casa Minha Vida, que tinha no bairro deles, estava um condomínio lá, fez as crianças irem para lá, no ensino fundamental, para desenharem a planta do apartamento, e tudo enquanto era cálculo que tinha que se fazer ali na construção daquele apartamento, eles tiveram que aprender em matemática para fazer. A proporção do cimento utilizado, a quantidade de tijolos, de terra, de areia, de não sei mais o quê. Outros elementos de fiação elétrica e tal, a metragem dos cômodos da casa. Com uma maquete de um apartamento, ele ensinou zilhões de coisas da matemática que as crianças imediatamente ligaram com o prático. Essa experiência foi incrível. Claro, foi medalhado aí, né? Professor do ano, professor nota 10. E basicamente é uma ideia processual que ele está levando, né? Isso que o Whitehead está propondo aqui, para que as pessoas entendam o papel de Roma na história humana, para que a gente entenda por que, aí ele está falando em 1929, né? Para que entenda por que o latim nas línguas clássicas na educação, para entender o papel que Roma teve na história no seu tempo. Então, fazer isso em forma de maquete, para que as pessoas não fiquem esgotadas, porque as línguas são necessárias, mas tem que haver uma forma mais prática, né, de lidar com elas. Aí ele vem aqui mais um pouquinho. O que desejo ilustrar é que no estudo em grande escala da história, necessário para se ter uma visão do primeiro e últimos planos de Roma, desaparece inteiramente a crônica sucessiva dos acontecimentos políticos na escala tradicional das nossas histórias. Até as explicações verbais vão para segundo plano. Devemos utilizar modelos, figuras, diagramas e gráficos para mostrar exemplos típicos do crescimento da tecnologia e do seu impacto nas modalidades atuais da vida. Eu tive um desafio nos meus últimos anos que eu lecionava em teologia, me deram a cátedra, eu sempre dei aula dessa disciplina, que é a História do Pensamento Cristão, nas faculdades de teologia. Dei muitos anos essa disciplina, mais de 10 anos. E aí eu estava diante de uma turma nova, que ela era muito pouco letrada em cultura dos tempos bíblicos. E eu tinha o desafio de fazer eles entenderem como é que aquela mensagem textual do Segundo Testamento estava sendo falada para o público da sua época. Não adiantava pegar aquele troço lá e tentar fazer as coisas falarem literalmente hoje, que não rola. Então tem que entender o que que falou para o povo daquele tempo. Aí eu tive a brilhante ideia de passar uma série chamada Roma. Na época tinha no HBO, não sei se você se lembra dessa série. E aí eu ia mostrando para eles na série, só que era muito engraçado, elementos do texto bíblico que coadunavam com aquilo que estava sendo mostrado ali na série. Que, claro, para fazer uma série documental como aquela, os caras tiveram que fazer muita pesquisa histórica, antropológica, sociológica, etc. Só que era muita pegação nos filmes. Muita cena de sexo. E pensa eu passando essa série para ensinar Novo Testamento numa faculdade teológica. Foi uma coisa assim, um pouco bizarra. Mas eles aprenderam um monte de coisa. Eles aprenderam, inclusive, por que que o Paulo tinha tanto problema com o sexo nos textos dele. Aí eles entenderam misoginia de Paulo, eles entenderam homofobia do Paulo, entenderam um monte de coisa que não teria dado para eles entenderem se não fosse a projeção da série. Só que, claro, né? No ano seguinte eu já não estava mais dando aula lá. Mas percebe esse efeito da maquete? De você trazer para o concreto coisas que as pessoas não têm condição de descobrir sozinhas.
e aí ilustrar o conhecimento que você está aplicando naquilo dali. Aí, aqui nesse outro, a mesma, tem esse outro pedacinho aqui, portanto, aqui. Para colocar a visão de Roma no cenário adequado, eu insisto que os alunos deveriam ler primeiramente alguns exemplos da literatura grega. Olha que interessante, claro, porque a cultura que está sendo veiculada por Roma não é originalmente ou puramente de Roma, né? E aí a gente encerra esse capítulo aqui. A espécie de leitura que eu tenho em mente é uma tradução dos versos da Odisseia, um pouco do Heródoto, alguns trechos de peças traduzidas por Gilbert Murray, algumas biografias de Plutarco, especialmente a parte sobre Arquimedes na vida de Marcelo. Então, o que que ele está querendo propor? Que ao invés de ensinar a língua pura como pura, ensina a língua clássica atrelada a histórias que exemplificam essa língua. Porque aí as pessoas vão entender não apenas o papel de Roma dentro da civilização ocidental, como entender por que que a gente hoje pensa assim desse jeito que pensamos, porque a gente herdou isso deles, não é? Enfim, era isso que eu tinha para hoje. Dou por encerrada a minha participação aqui, e aí a gente pode bater boca. Vamos lá? Vou interromper o compartilhamento para vocês pontuarem aí o que vocês acharem interessante. Vitor, se quiser participar, é só colocar aqui no chat que a gente lê, tá? Quem fala primeiro? Não se agridam. O microfone é para todos. Sempre me lembra um pouco, sei lá, dessas questões que sempre surgem na linguística, né? Nessa comparação entre a descrição sincrônica ou a descrição diacrônica. E mais especificamente, como no caso de Chomsky, que vai querer elaborar aquela descrição sintática como o fundamento metodológico de todo o seu método. De certa forma, levanta a questão de que maneira você entende a linguagem como existindo, né? Porque, obviamente, a metodologia de Chomsky já vem com certos pressupostos embutidos no sentido daquilo que você entende a língua como a linguagem como sendo, né? E eu acho sempre interessante, né? Aquela crítica que Deleuze e Guattari fazem em como é eu não sei, o primeiro volume de Mil Platôs, daquele contraste entre entender que Chomsky está fazendo uma descrição suficientemente concreta da linguagem ou insuficientemente concreta, né? Eles vão dizer que é insuficientemente concreto justamente porque apaga toda a camada pragmática no sentido da maneira em que a língua opera em algum contexto dado, né? Uhum, E, de certa forma, essa concretude que o Chomsky vai tentar atribuir à língua através da descrição sintática, justamente por apagar totalmente a camada pragmática, e, de certa forma, está faltando uma questão parecida, né? De que maneira você entende a língua como existindo, e de que maneira você pode, portanto, ou não, ensinar aquela língua a partir de uma descrição ou sintática e sincrônica, ou uma descrição pragmática e diacrônica. E, não sei, me parece que Whitehead, de certa forma, dialoga muito fortemente com certas questões que, sei lá, essas perspectivas pós-estruturalistas vão pautar, né? Mesmo que ele vem de outra, realmente as interrogações vêm de outro contexto totalmente, o que faz essa convergência até mais interessante, né? Guattari, por um lado, vem de uma tradição um pouco diferente, mesmo que seja filosofia também. Mas o interessante é que eles têm esses contextos bastante diferentes, mas mesmo assim eles tentam reforçar certa dimensão da linguagem ou de uma língua que
acaba convergindo, desculpa. Eu não sei, só a partir de minhas leituras e meus interesses, seria essa observação que eu faria, mais ou menos. Eu não sei se alguém acha minimamente relevante ou não. Não, é legal. Não, eu acho legal assim, né, o que Phil está trazendo. É, coincidentemente, eu tinha lido justamente essa passagem de Deleuze-Guattari recentemente, né, sobre Chomsky. E eu acho que, assim, no geral, parece realmente, afinal, a gente está falando de pragmatismo, né, em duas vertentes. No princípio, lá na raiz, com Whitehead, e Deleuze e Guattari estão falando de uma linguagem pragmática, né? Então, eu não acho tão coincidente, né, que exista uma certa aproximação assim de ideias, inclusive porque eles, né, uma vez por outra, assim, estão lá, como o pessoal aqui no grupo já pontua, estão refletindo a partir de Whitehead, né? Então, é interessante. E nesse contexto, assim, o que eu tinha pontuado, assim, diálogo com o que o Phil está dizendo, é que você tem essa noção de pragmática, assim, no sentido de uso, né, no caso da linguagem, do idioma, para você pensar de um modo com que seja eficiente ou efetivo o ensino, né, não seja uma simples leitura, eu vou aprender latim, eu vou aprender grego, dissociado, né, de algum tipo de representação, não, né, ou contexto sobre da onde essas línguas vêm, né, qual a cultura que elas expressam. Então, essa noção do uso que você faz em um tipo de cenário diferente, né, em uma contextualização dela, né, não esquecendo isso, né, de onde parte essa língua, isso me remete não só assim, não a princípio me remete, né, a ideia da antropologia, né? Justamente porque na antropologia, né, em relação à educação, a antropologia ela começa a ter uma relação com a educação um pouco tardia. Eu não sabia disso, né? Eu comecei a estudar educação há pouco tempo. E aí o que que acontece? A antropologia estuda o outro, né? Então, meio que fica óbvio que no começo ela não vai se interessar por estudar a educação, né, a instituição educacional aqui, né, no ambiente familiar. Na sociologia tem diferença, né? Mas na antropologia você vai estudar para o outro. Só que no final das contas, né, nas últimas décadas, a antropologia tem feito umas contribuições para a educação e isso remete justamente à ideia que assim me fez lembrar do Whitehead agora, com o Tim Ingold, né? Quando ele fala de uma antropologia, né, como educação. E aí ele está sempre pontuando que o processo de educação, né, vindo de uma ideia de aprendizagem, ele está relacionado, e é a ideia que o Ingold defende, de levar, né, a educação para fora do ambiente, né, escolar, da instituição, para que você aprenda na vida. Eu até anotei aqui alguma coisa sobre quando o Whitehead está falando de representação visual, né, para você comparar historicamente, né, diferentes, né, momentos, para que você, né, o estudante tenha a condição de ver, no caso, essa maquete, né, para que ele possa justamente ter o sentido prático, né, o uso do que ele está aprendendo, né, na realidade dele. Então, é interessante que o Whitehead está pegando do ponto de vista histórico esse exemplo, ele fala do cultural e eu faço esse aporte com a antropologia para dizer que não é a mesma coisa, né, mas trabalha de um modo semelhante essa ideia do Ingold de levar o aprendizado para fora do ambiente institucional e para o mundo da vida, né, como ele chama. Enfim, é o ponto inicial assim que eu pensei, que eu acho que meio que relaciona, né, o que eu pensei, o que o fio e o que foi exposto até o momento, né, pela Lilian. É isso por enquanto. Legal, legal. Vocês estavam falando aí, eu me lembrei de um outro exemplo prático, assim, né? Eu sou essa pessoa que, quando eu estou lendo o Whitehead, eu sempre tento ligar com coisas práticas que estão ao alcance da minha mão. O Vitor falou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que que ele disse. Parece que o Whitehead está querendo pensar o conceito em movimento.
Boa, em vez dos conceitos fixos e estáveis da tradição metafísica. Essa passagem do Deleuze e Guattari, pelo que me lembro, tem a ver com a crítica do Bergson à linguagem, que costuma imobilizar e especializar as ideias e palavras bem definidas. Whitehead quer superar o rigor e a rigidez das palavras para captá-las como um processo do pensamento. Gostei disso, Vitor. Na verdade, isso foi um ponto que... Porque quando eu li, sei lá, os dois livros que eu li sobre Whitehead nesses tempos foram esse de Isabel Stengers, o Making Sense. É esse outro de Randall e Gerstein. Ok. Eu, porque eles têm abordagens bem diferentes, mas são abordagens bem diferentes justamente nesse ponto, porque o livro de Randall e Gerstein tenta fazer aquela leitura absolutamente assim, sistemática da filosofia de Whitehead, fazer aquela exposição sistemática do sistema de Whitehead, que até certo ponto se pode fazer, né? Se pode pegar o processo realidade e fazer aquela leitura sistemática mostrando como todos os conceitos operam Sim. na, na conformação de um sistema metafísico, enquanto o livro de Stengers tenta resgatar aquele impulso no pensamento de Whitehead que busca totalmente, a todo momento, burlar aquela tendência de fixar o pensamento em algum sistema. Eu não sei se mais alguém tem essa experiência lendo Whitehead ou interagindo com Whitehead, que não sei, há certa tensão no pensamento dele, justamente nesse sentido de dizer que ele realmente pretende ser um metafísico sistemático, mas ao mesmo tempo ele próprio assume a todo momento que qualquer sistema em algum momento vai ser superado. Você vai, na medida em que, né, ele assume a evolução como uma, uma qualidade da realidade fundamental. De certa forma, mesmo que se tente construir algum sistema, se tem que fazê-lo entendendo que aquele sistema, em algum momento, vai deixar de ter aquela, não sei, aquela predominância. Aí me parece que é uma tentativa de formular um sistema metafísico que existe nesse estado de tensão. Não sei se... realmente, esses dois livros, para mim, meio que cristalizaram essa tensão que talvez exista na obra de Whitehead. Não sei se... É que, até certo ponto, vai se expressar na linguagem, né, que ele adota, na medida em que ele vai tentar definir certos conceitos, formular certos sistemas. Aí, que até certo ponto, né, você pode ler novamente através dessa lente de diacronia e sincronia, né? O sistema vai ter essa tendência sincrônica, enquanto a evolução vai necessariamente levar qualquer fenômeno para o lado diacrônico. Aí existe sempre, é o que se manifesta até no nível do sistema, no sentido da entidade atual, qualquer entidade atual que você tenta, para produzir alguma coerência mínima, você tem que poder apontar para a entidade, aquela entidade que você entende como sendo naquele momento atual, entendendo que a atualidade sempre vai ser sujeita, subsequentemente, a quaisquer evoluções possíveis, assim. Realmente, me parece que o pensamento de Whitehead, nesse sentido, parece essa tentativa de captar um processo que está sempre tentando mediar essa relação entre a sincronia e a diacronia, e de uma forma que meio que escapa somente do campo da linguagem, mas eu não sei bem, mas O Vitor colocou uma outra contribuição aqui, ele falou, perfeito, eu fico pensando que a filosofia do Whitehead é demasiadamente sistemática, mas parece que ele está pensando em um sistema aberto, não um sistema fechado em si, verdade. Mesmo como o de Hegel. Daí, talvez, a importância do Schelling para o pensamento do Whitehead como um modelo de sistema em devir.
capaz de apreender o movimento e a novidade. Ok. A gente estava falando da língua, aí eu pensei numa coisa, mas aí a coisa já caminhou para outro caminho, então já não sinto mais sentido de voltar lá naquilo que eu ia falar da língua. Que tinha a ver com evolução de linguagem, não é, na verdade. Talvez ainda faça sentido. Quando a gente estuda o hebraico, por exemplo, que é uma língua que eu leciono, você vai vendo como é que ele se formou lá no princípio, que é o paleo-hebraico, e como é que ele vai se desdobrando até ser o hebraico que a gente conhece de texto escrito, né, de texto bíblico escrito. É muito interessante a gente ver, porque as línguas pré-formadoras do hebraico, o garítico, né, e o acádico, que estão ali naquela região meridional ali do Antigo Oriente Próximo, são duas línguas troncos que estão mais ao norte, de repente elas dão origem para esse paleo-hebraico que vai ser falado em Canaã. E os primeiros rabiscos em língua da letra hebraica, né, que tinha, dos primeiros alfabetos que se tem aí lá por volta do século XI, antes da Era Comum, eles eram parecidos com hieroglifos. Era uma língua quase que desenhada, onde você via, por exemplo, a letra A, outra letra com formatinhos assim interessantes, formato de tridente, formato de cabecinha de boi, formato, sabe? Um desenho, desenhada mesmo. E aí ela vai evoluindo até dali ela se formar numa espécie de alfabeto. Eu tenho esse quadro comparativo aqui, porque para eu poder explicar para os alunos como é que a língua se formou, eu tenho que fazer uma exposição para eles sobre o que é essa paleontologia linguística, né? Aí eu pego, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, escrita em Portugal na época que escreveu, né, como é que era o tipo do estilo da linguagem, como é que aquela mesma linguagem foi sendo refinada, até que hoje em dia a gente consegue fazer uma transcrição dela em português, mas que é totalmente diferente. O conteúdo é o mesmo, mas totalmente diferente da forma como se escrevia lá atrás. Então, eu penso que nessa coisa de sistema aberto que o Vitor estava pontuando aqui, e aí quando vocês vão mais para Deleuze, Guattari e outros pensadores, não é muito a minha praia, eu não consigo navegar muito por aí, mas eu acompanho vocês. Mas essas ideias dos conceitos em aberto, ideias em aberto, não, sistemas em aberto e não sistemas fechados, isso é muito comum na linguística hebraica, sabia? Porque a primeira letra hebraica, por exemplo, ela é uma letra assim, e a segunda letra ela é exatamente assim. E dentro da Kabbalah e da mística judaica, eles falam que ela está exatamente desse jeito que é a letra Bet, porque ela está aberta. É para deixar tudo acontecer por aqui. Olha que coisa doida, né? E está na língua, está no grafismo. Então, essa coisa do devir, essa coisa do que venha a acontecer ou venha a se suceder no processo, fazer parte da realidade, eu acho que são pontos que eu entendo o que vocês estão tentando dizer, né? Não, eu tava, esses dias eu estou até trabalhando algumas questões que o Deleuze tem esse livro sobre Spinoza e o problema da expressão, que Uhum. ele até chega a falar do que Spinoza tem um livro sobre gramática hebraica, parece, É, porque ele é judeu, que né? Deleuze em certo momento cita esse livro de Spinoza, mas justamente no sentido de mostrar como a leitura da gramática de Spinoza informou a construção de sua ética, Sim, porque ele tem essa questão dos atributos, são verbos infinitivos, que ele vai. E até, peraí, eu vou achar aqui. Eu não entendi. Bom, cadê o. Que ele fala uma coisa, mas seria preciso levar em conta outros fatores, especialmente a língua hebraica. Em seu Compendium Grammaticus Linguae Hebrae, Spinoza destaca certas características que formam uma verdadeira lógica da expressão em conformidade com as estruturas gramaticais do hebraico e que fundam uma teoria das proposições. Por falta de uma edição comentada, esse livro é pouco compreensível para o leitor que não conhece a língua. Portanto, só podemos apreender
aprender alguns dados simples. O caráter intemporal do infinitivo, a característica participal dos modos, a determinação de diversas espécies de infinitivos, das quais um exprime a ação conectada a uma causa principal, o equivalente de um constituire aliquem regnatem, estabelecer alguma determinação. Mas Deleuze está mostrando como toda a leitura da gramática da hebraica de Spinoza acaba informando, desculpa, a construção da ética. Assim, na base dessa ideia de Deus como causa de todas as coisas, que a causa que é imanente, igualmente imanente a cada modo, na medida em que os atributos exprimem os modos. E aí ele vai fazer essa leitura bem densa da convergência entre a gramática e a metafísica, como ela existe no sistema de Spinoza, que eu acho que não seria tão longe de certos pontos em Whitehead, inclusive, mas eu acho que exigiria muita exposição para conseguir fazer a... Mas eu vou ilustrar para vocês rapidinho aqui, quer ver? Eu acho que vai ser interessante, porque de repente vocês conseguem entender o conceito que ele está partilhando por conta disso aqui. No hebraico, isso aqui a gente tem um curso de hebraico bíblico aqui, né? E eu que criei a gramática desse curso. O modo como os verbos são criados, ou são declinados, não são os mesmos modos da gente. A gente tem o modo, né, indicativo, desculpe, subjuntivo, indicativo, infinitivo, imperativo, a gente tem esses modos. Mas lá eles não têm esses modos desse jeito. Eles têm a qualidade da ação, Uhum. entende? Então, eles têm ações que são simples e elas são sempre declinadas na voz ativa, na passiva, na reflexiva não tem, de uma ação simples. Aí você tem uma ação intensiva, que é aquela mesma ação simples, realizada de um modo mais forte, mais intencional e tudo mais. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de andar. Eu estou andando, caminhando, tranquilinho. Só que se eu for fazer o andar intensivo, eu estou quase que marchando, né? Um passo de marcha. Então, isso daí não seria um outro verbo em hebraico, seria o mesmo verbo na declinação intensiva. E a causativa é aquela que você faz acontecer. Aí sim, dentro dessas construções aqui, por exemplo, eu tenho voz ativa de uma ação simples, aí ela vai ter aqui conjugação no presente, no futuro e no passado, tá? A passiva também, no presente, no futuro e no passado. A intensiva também, mas isso aqui não é hebraico bíblico, né? Vamos dizer assim, não é o hebraico mais recente, inclusive não é o hebraico que o Spinoza falava na época que ele falou isso, mas com certeza é a base gramatical que está na mesma. Então, é muito doido isso que ele está dizendo, porque, de fato, os verbos, eles sempre deixam com abertura para um acontecendo, para um devir, sabe? De coisa assim, o verbo ele não está fechado em si mesmo. Tanto que eles dizem que o tempo passado é o tempo perfeito, porque no passado você não consegue acrescentar mais nada. Mas o presente está em fazimento, vamos dizer assim, e o futuro está em devir. Então, de certo, tem algumas conexões bem interessantes aí com isso que você estava raciocinando, e aí, na medida que ele foi falando, eu visibilizei tudo isso aqui por conta do próprio trato com a linguagem, né? Que eu estou sempre considerando. Gabriel, É. não, pode falar, filho. É que eu Ah, vi. não, porque tem essa citação de Whitehead que eu adoro, eu acho que é de Modes of Thought, que ele fala a linguagem para trás da intuição. A dificuldade da filosofia é a expressão daquilo que é evidente. Nosso entendimento sempre ultrapassa o uso ordinário, não, uso ordinário das palavras? É, Ordinário o uso cotidiano. usual, Aham. assim. É que até o próprio White, porque tem outra citação, eu não consigo achar agora, de Modes of Thought, onde ele fala que. Ah, não, na verdade é de Process Reality, inclusive, perto do início do livro, que ele está falando alguma coisa que
a ferramenta do filósofo é a linguagem, né? Mas, de Sim, certa forma, na medida em que você vai tentar formular novos sistemas, você tem que reinventar a linguagem, né? Para poder captar aquele sistema que você está tentando articular. Mas é interessante, porque o próprio Whitehead, na verdade, o inglês de Whitehead é sim. um inglês bastante. Ah, Mesmo que os conceitos não sejam simples, a sim, própria linguagem é muito. A própria língua inglesa que ele usa é bem simples assim. sim. Ele não é como o Deleuze e Guattari, sempre com neologismos, essas coisas. Ele usa uma linguagem totalmente assim, padrão, nada de. Só Quando que ele todo o cria neologi... trabalho. quando ele cria neologismos, os neologismos são inteligíveis dentro de É, uma bom, lógica ordinária. você pode apontar para o uso do termo organismo, né? Sim, Para entender como White está usando o termo organismo, você tem que entender o sistema inteiro e como ele entende espaço e tempo e sim. a relação entre coordenação, como é, descrição genética, descrição coordenada. Aí você vai entender qual é a definição de organismo para Whitehead. Uhum. Mas ele não inventa uma palavra nova. Ele Não, pega uma palavra já existente e ele coloca aquela significa. palavra num contexto Sim, sistemático que totalmente redefine o que aquela palavra está querendo dizer. Mas a dificuldade é conseguir chegar no ponto de entender qual é o cifrar. contexto sistemático que faz com que aquela palavra passe a funcionar, Sim, como o Whitehead está pretendendo, né? é. Aí ele tem uma relação bem. Eu acho essa relação com a linguagem de Whitehead é bem complexa, né? Tem toda uma Bem, dinâmica, assim. bem fora de um pensamento cartesiano, matemático original do pessoal da época dele, né? Uhum. O Vitor falou assim: a linguagem exige que estabeleçamos entre as nossas ideias as mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma descontinuidade estabelecida entre os objetos materiais. Isso daí na introdução de Bergson, no ensaio, livro bem conhecido, a Whitefield. Ok. Gabi, quer falar mais alguma É, coisa? só pontuar aqui, né, eu gosto sempre, quando eu escuto, tentar, assim, como se fosse sintetizar ou reunir, assim, o que está, né, tá sendo dito em alguns pontos, né, de destaque. E primeiro eu gostei dessa aqui, quando o Vitor traz a questão do conceito, né, é vital para Deleuze e Guattari, né, inclusive a historicidade do conceito. E aí quando puxa com o que Phil trouxe sobre sincronismo e diacronismo, aí a gente pega isso, vincula, né, uma ideia do conceito nesse sentido e parte justamente para o Whitehead novamente e coloca a linguagem, né? É como se a gente pudesse pensar na própria linguagem como um exemplo, né, dessa historicidade, né, e desse negócio processual, né, e aberto, né, e não fechado. Mas eu estou pensando tudo isso só para tentar assim refletir, porque eu acabei pensando em algo também da minha área. Quando eu falo minha área, sempre me remetem à antropologia, né? Mas eu gosto sempre de lembrar que eu também sou da sociologia, né? Então, mas de fato eu estou falando aqui da antropologia, porque eu estava tentando pensar educação, né? Algumas coisas, né? Para não fugir totalmente assim do Whitehead, mas eu acho que essa aplicação da linguagem e ele está colocando, né, dos exemplos que ele está trazendo, né, como o da maquete, isso tudo me dá só a sensação, né, de que o que já está sendo dito em relação à linguagem, do Gabi, deixar em a sua... aberto, e me Ah, remete para... Gabriel, deu uma Oi, travada que a gente não te entendeu. Repete um pouquinho essas últimas oi. frases que você falou. Deu uma picotada, congelou e a gente não conseguiu entender o que você falou. Repete um pouquinho isso que você estava falando Uhum, no último, tá? As últimas frases. Só. certo. Certo. Bom, é só para assim, eu conceito tem sincronismo, diacronismo.
o Whitehead está pegando a linguagem, né, e colocando justamente como se fosse um exemplo, né, dessa relação entre conceituar, né, na linguagem através de um processo aberto, né, fluido, né, em que você pode ter uma linguagem sistematizante de um processo, só que tendo consciência de que ela vai, como o Phil utilizou a palavra, evoluindo, né? E aí, isso me fez só ir para uma parte da antropologia, que é uma questão do Roy Wagner sobre a cultura como controle, e que, por coincidência, eu pensei de ontem para hoje, lendo um negócio sobre estruturalismo na educação, a partir de Bourdieu, o estruturalismo tem como característica a questão, né, de ser sincrônico, né? E a base do Bourdieu para falar de educação vem lá do funcionalismo de Durkheim, por mais que ele vá superar isso, né, propondo outras questões, mas é o sincronismo que é marcante, né? Como característica que está lá no estruturalismo. E isso, né, vai dialogar com o que Phil está dizendo, justamente por a gente pegar o pensamento pós-estrutural, lembrar que ele está, né, há um aporte, né, que você pode fazer com Whitehead, não é à toa que ele atua altamente, né, Whiteheadiano. E aí, isso só para fazer uma questão pontual para a minha área, na antropologia, voltando aí para o Roy Wagner, é que ele fala justamente de dialética, né, para pensar o processo cultural. Inclusive, ele até fala eu esqueci, o termo não é elipse, mas ele usa um termo semelhante, mas para explicar de um modo dialético, né, o processo de cultura, né, o processo de invenção, de criação da cultura como um processo dialético, só que ele faz um tipo de modificação no pensamento dialético, bem pontual, só que eu estava pensando há pouco que esse pensamento, no fundo, ele pensa, parece um pouco ainda de um certo estruturalismo, e nunca vi ninguém falar, né, de Roy Wagner como estruturalista, né? Aí me veio esse insight, aí ao pegar essa reflexão que a gente fez hoje com Whitehead, isso acabou meio que dando assim pano para as mangas, né? Para pontuar justamente que, por mais que o Roy Wagner fale de antropologia, mas seja um historiador, e pegando justamente uma reflexão dialética que passa, né, de Marx a Hegel, ele ainda mantém uma certa relação, né, com um tipo de, pelo menos, característica, né, vital do estruturalismo, que seria esse pensamento, né, de sincronicidade e do ponto de vista de Deus, no final das contas, que é descobrir aquele mecanismo, né, que é ahistórico ou transhistórico, né, que está por trás do movimento, né, da história, como o materialismo, né, dialético, né, do Marx, né, que aí você tem aquele ponto de vista que, olha, eu descobri como a roda gira, né, a mecânica por trás da realidade, e agora a gente pode fazer em qualquer período histórico essa lógica que a gente pegou em um ponto do fluxo, ela vai explicar todo o fluxo infinitamente, né, só vai mudar, né, o contexto. Enfim, tudo isso, né, que eu estou falando é só para pensar um pouco que foi um insight que me veio para a antropologia a partir dessa ideia de linguagem na educação do Whitehead. É isso aí, não sei se ficou claro. Não, eu fiquei pensando aqui o seguinte, como deve ser desafiador pensar organicamente do jeito que o Whitehead propõe na antropologia e na história. Sociologia acho que ainda consegue um pouco mais, mas na antropologia e na história, porque elas são basicamente reféns de sincronicidade. E sincronicidade é muito estruturalista, né? Então, como pensar pós-estruturalisticamente, ou estruturalisticamente, vamos dizer, num tipo de epistemologia que é dependente, né, de uma linearidade evolutiva. Então, eu fiquei aqui, você estava falando, eu fiquei aqui costurando, né? Como é que seria isso? Né? Legal, Eu acho difícil, por isso que eu ainda não utilizo o Whitehead. O máximo que eu faço é refletir um pouco, né, a partir de Latour, comparando com James e tal, não sei o quê. Mas eu tenho ainda, no fundo, um desejo, né, porque eu sei da contribuição dele, né, nem tudo que eu tenho lido e visto eu gosto, mas desse processo mais amplo do pensamento dele, desse deixar em aberto, eu acho já assim genial para o cara estar com esse pensamento na época dele, né?
E, enfim, mas é o desafio, né, para que eu fico pensando, né, para antropologia, né? Eu não sei se eu já li alguma coisa que cita um Whitehead na antropologia, não é que não existe, eu acho que já existe, mas de fato eu fico pensando assim, e eu não acho que não precise assim de ficar refém da epistemologia, né, no sentido como tu colocou, da sincronicidade e do estruturalismo. Inclusive porque, né, eu acho que se você pensa com a virada ontológica e tal, você está propondo justamente a gente ir além desse tipo de pensamento que fica morto com a epistemologia, né? A antropologia, até que eu utilizo, até na tese, ó, vamos dar um passo além da reflexão epistemológica, porque ela não está resolvendo alguns problemas que a gente tem vivido na antropologia. Então, quando eu penso em ontologia, aí me dá vontade de pegar o Whitehead, né? E por isso que eu continuo no grupo, né? Apesar de não conseguir contribuir textualmente, eu continuo no grupo para aprender, né? Para chegar a um ponto que eu possa, né? Pegar ele e dizer, ó, agora dá para aplicar com esse objeto novo de pesquisa aqui. Mas esses spots que são lançados exatamente sobre as impossibilidades é que fazem a gente conseguir raciocinar outras formas de articular esse pensamento dele com outras formas de conhecimento, outras epistemologias. O Vitor escreveu aqui, muito bom ponto, mas eu acho que o Whitehead teria ressalvas com a ideia de dialética, seja hegeliana ou marxista. Exato. É. Não sei o que vocês acham, mas me parece que o Whitehead rejeita a dialética como Na uma verdade, me lembra de ideia. tem uma crítica que William James faz dessas tríades de Hegel, que eu acho que no universo pluralista, que ele fala uma coisa, o problema de Hegel é que uma vez que você meio que adota o sistema dele, você vai sair aplicando esse sistema, todo e qualquer fenômeno que você encontra, você vai, ó, simplesmente enquadrando nesse sistema que Hegel meio que lhe fornece, aí acaba sendo aquele enquadramento que totaliza qualquer fenômeno que você encontra. Você vai achando um jeito de enquadrar aquele fenômeno dentro desse sistema que Hegel meio que produz, ao passo que torna esse sistema totalizante assim. É bem interessante nesse sentido, porque minha tese foi sobre tarde, né? Que tarde, na verdade, pode ser lido como uma crítica total a Hegel. Na verdade, ele é tão crítico de Hegel quanto o Marx, mas ele é crítico de outra forma, ele meio que descentraliza essa dinâmica dialética, ao passo que ele encontra essas relações constituindo a realidade em todo lugar, né? O que não tem o espírito, como em Hegel, tem uma tipo de pluralidade ou multiplicidade. Ele tenta fazer uma releitura de Hegel através da pluralidade. É um ponto interessante, eu não estou conseguindo explicar agora, mas vale a pena investigar isso. Legal. Gente, vamos encerrar por hoje, então, né? Foi bastante, tivemos aqui uma hora de discussão e tudo, além da parte administrativa que fizemos. Então, mês que vem a gente se mantém aqui, ficamos combinados de última quinta-feira do mês, vamos tentar preservar esse tempo de agenda. Eu não sei, Tá. fevereiro, eu acho que última quinta-feira vai cair véspera de carnaval. Sim, né? Fevereiro. É, 28 vai ser 27, né? É véspera, né? então, exatamente, antes de entrar o carnaval, tá bom? Então, a gente se vê no mês que vem. Obrigada aí pela presença e pela contribuição. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.